Os livros infantis geralmente são repletos de personagens fantásticos em aventuras incríveis. Tudo para ensinar às crianças lições maravilhosas sobre a vida. Mas às vezes, uma história infantil clássica pode parecer muito estranha, ou até mesmo um pouco perturbadora, como contos de fadas com origens super bizarras e velhas histórias de advertência que levam as punições longe demais. Você já está confortável? Então vem comigo dar uma olhada nos contos infantis mais sombrios, desconfortáveis e chocantes que você não vai acreditar que são reais. A garota que se transformou em um menino de verdade. Para os pais em 1800, nada era mais aterrorizante do que ter uma garotinha que não queria agir como uma garotinha. E foi isso que levou à criação de Little Miss Consequence, em 1880. É um livro destinado a meninas, cheio de histórias de advertência sobre maus modos, como a garota que se transformou em um garoto de verdade. Esse título pode parecer bem autoexplicativo, mas a história, entre alguns detalhes realmente perturbadores. Ele fala sobre a filha de um conde, que realmente não quer agir como uma jovem formal e adequada. Então, em vez de aprender bordados chatos, ela sai para andar de trenó, subir em árvores e jogar bola com os garotos. Isso não soa bem como um grande problema, mas como punição por suas ações de menino, ela misteriosamente começa a aparecer e soar comum. Sua voz fica rouca, seu físico masculino, até que um dia, ela de repente se transforma em um garoto de verdade, até dentro das calças. Eu não sou médico, mas tenho certeza que não é bem assim que funciona. Mas a história não termina por aqui. Após a transformação, seus pais mortificados pagam o capitão de um navio para aceitar ela como marinheiro, e ela é enviada para o mar para nunca mais ser vista. Isso pode ter sido escrito para tentar impedir as meninas de agirem como meninos, mas agora parece uma história trágica de pais ruins. Outside Over There. Maurice Sendak era um autor adorado por escrever e ilustrar livros infantis oníricos, como Where the Wild Things Are e também In the Night Kitchen. Mas a sua história em Outside Over There era menos como um sonho e mais como um pesadelo. Ida, nossa jovem heroína, é deixada em casa para cuidar de sua irmãzinha, mas enquanto ela toca sua trombeta, goblins malvados e sem rosto se infiltram e roubam um bebê, deixando um substituto aterrorizante feito de gelo em seu berço. E se você achava que a cara daquela coisa era angustiante o suficiente, pode acreditar que fica pior. Mais tarde, quando Ida pega a criança gelada derrete horrivelmente em seus dedos. Apesar de estar traumatizada, Ida sai corajosamente para resgatar a sua irmã e acaba trazendo ela para casa de novo. Nada como uma história clássica de captura de bebê para colocar uma criança para dormir. Rebecca que bateu as portas por diversão e pereceu miseravelmente. Todos nós já batemos uma porta pelo menos uma vez na vida, seja por raiva, frustração ou apenas para assustar alguém. Mas de acordo com Cautionary Tales for Children, de Hilary Belloc, publicado em 1907, bater uma porta poderia ser a última coisa que você faria. O conto poético de Rebecca que bateu as portas por diversão e pereceu miseravelmente é um título que, terrivelmente, não deixa muito para a imaginação. Rebecca era uma criança mimada, que gostava de bater as portas para assustar o tio. Mas um dia, ela bateu uma porta que tinha um busto de mármore pesado acima. Como você pode imaginar, o busto caiu, e como a história diz, ela o derrubou. Simples assim. A história corta, então, morbidamente para o seu funeral, onde o pastor usa sua morte trágica como um aviso para todas as crianças que apareceram para lamentar por sua amiga. Quer dizer, eles realmente deveriam estar culpando a criança, ou o inconsequente que colocou aquele busto pesado de mármore em cima de uma porta em primeiro lugar? Bem, se você não quer acabar como Rebecca, em vez de bater portas, você pode bater nos botões de curtir e se inscrever. Posso garantir que não importa o quão forte você aperte, nenhum busto de mármore vai cair na sua cabeça. Agora, que história estranha temos a seguir? A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, que a maioria das crianças conhece e ama, é a adorável adaptação cinematográfica da Disney, feita em 1989. Segue a história de uma jovem sereia que se apaixona por um príncipe humano. Desesperada para estar com ele, ela deixa sua família e faz um acordo com uma malvada bruxa do mar, trocando sua voz por um par de pernas humanas. Entre provações e tribulações, os dois acabam se apaixonando, se casam e vivem felizes para sempre. No entanto, a Disney perdeu alguns detalhes importantes da história original e angustiante em que se baseia, que foi escrita pelo autor infantil dinamarquês Hans Christian Andersen, em 1837. Para começar, antes que a sereia troque sua voz por suas pernas, ela foi avisada que cada passo que ela vai dar será pura agonia. Na verdade, o livro brutalmente descreve isso como andar sobre facas. Mas isso não é tudo. Mesmo que o príncipe se apaixone por ela, ele é cruelmente forçado a um casamento arranjado com outra garota. Com o coração partido e em constante dor, as irmãs de sereia então saem da água, tendo trocado todos os seus cabelos com a bruxa por uma faca mágica. Você consegue adivinhar o que ela
ela tem a ver com a faca para quebrar o feitiço? Se você pensou assassinar o amor da vida dela enquanto ele está deitado em sua cama conjugal, você está completamente certo. Mas ela simplesmente não consegue fazer isso, e ao invés disso, ela se joga no oceano, e inexplicavelmente se dissolve na hora na espuma do mar. Portanto, não há amor verdadeiro e nem felizes para sempre, apenas um funeral barato e eficiente. Talvez Hans Christian Andersen devesse ter chamado essa história de A Pequena Sereia aprende que a vida não é justa. A Menina dos Fósforos. Parece que escrever uma história trágica sobre uma jovem que encontra o seu fim não foi o suficiente para Hans Christian Andersen. Então ele escreveu outra, chamada The Little Match Girl. É sobre uma criança que é tão pobre que vende fósforos para estranhos na rua, em uma véspera de ano novo com neve. Mas está tão frio que ela começa a acendê-los um por um para se manter aquecida. No brilho das chamas, ela de repente experimenta alucinações vívidas, onde vê uma grande celebração natalina, uma árvore de Natal e até o rosto de sua falecida avó. Sem pensar, ela começa a queimar todos os fósforos para evitar que sua avó desapareça. E na manhã seguinte, estranhos encontram a garota congelada na rua, com um sorriso no rosto. Caramba, nada como uma história de ninar baseada na pobreza e hipotermia para dar bons sonhos aos seus filhos. Cinderela. A Cinderela é outro filme da Disney muito amado, sobre uma princesa que encontra o seu príncipe com a ajuda de animais falantes, uma fada madrinha extravagante e um par de pés realmente pequenos. Mas a história original em que se baseia não é um conto de fadas muito familiar. Veja bem, os irmãos Grimm colocaram a história no papel pela primeira vez em 1812, sob o nome de Aschenputtel. Essa dupla alemã produziu uma variedade de contos de fadas, que eram o contrário da Disney em quase todos os sentidos. Para começar, em Aschenputtel, não há madrinhas mágicas fazendo papti-pupti. Em vez disso, a heroína tem uma árvore mágica que ela cultivou no túmulo de sua mãe, regando com suas lágrimas. A árvore fornece tudo o que ela precisa, mas isso ainda é insanamente deprimente. Mas ainda fica pior. Na história da Disney, o príncipe tenta encontrar Cinderela, fazendo com que todas as donzelas da Terra experimentem um sapato que ela deixou para trás em um baile. No entanto, a madrasta cruel de Cinderela a tranca para que uma de suas duas filhas possa ser escolhida. Por mais que tentem, o sapato não serve, e Cinderela vence. Mas em Aschenputtel, essa cena fica muito pior. Para fazer o pé caber no sapato minúsculo, a primeira meia-irmã corta o dedão do pé. Mas ao ver o estado mutilado de seu pé, o príncipe percebe que não é ela. Assim, o sapato é apresentado à segunda meia-irmã, que corta o calcanhar para ajustar ao pé. No entanto, sua estratégia também não funciona. Eventualmente, os pequenos pés de Aschenputtel encaixam no sapato e ela parte para o pôr do sol com o príncipe encantado. Mas a brutalidade não para por aí. No dia de seu casamento, as meia-irmãs fingem bondade com ela para ficar ao lado da futura princesa. Mas enquanto elas estão andando pelo corredor, elas têm os seus olhos bicados por pombos furiosos por toda sua maldade. Caramba, não é de admirar que a Disney tenha mudado algumas coisinhas. O Estranho Banquete. Os irmãos Grimm não escreveram apenas histórias estranhas sobre princesas, embora seu conto de The Strange Feast seja tão estranho que vai deixar você realmente confuso. Nele há duas salsichas, uma de gangue e uma de fígado, que são amigas. A salsicha de sangue convida a salsicha de fígado para jantar, mas quando a salsicha de fígado chega, ela vê algumas coisas perturbadoras nas escadas, como uma vassoura e uma pá lutando, e um macaco ferido. Ela pergunta à salsicha de sangue o que está acontecendo, mas ela ignora e vai preparar a refeição. De repente, a salsicha de fígado ouve uma voz dizendo que ela está em uma armadilha e que deve escapar. Ela foge rapidamente, mas quando se vira, vê a salsicha de sangue com uma faca afiada gritando: "Se eu tivesse pegado você, eu teria acabado com você." Por mais alucinante que essa história tenha sido, não sei qual parte mais me confundiu: as salsichas antropomorfizadas ou a sugestão de canibalismo de salsichas. Struwwelpeter. Você pode pensar que os irmãos Grimm ganharam o prêmio de contos infantis mais sinistros, mas há outro autor alemão que poderia facilmente reivindicar esse título. Heinrich Hoffmann foi um médico que escreveu muitos contos morais para crianças no século XIX, mas suas histórias mais famosas de longe foram as de seu livro Struwwelpeter. Em português é conhecido como João Felpudo, e quando você olha para a ilustração da capa, você pode ver o porquê. Mas as histórias alegres e as imagens divertidas que esse livro promete são na verdade terríveis lições de etiqueta. A história é de um menino que nunca tomava banho, não cortava as unhas e nem penteava o cabelo. Mas a punição por sua aparência desleixada foi realmente cruel. Ninguém ao redor amava ele. Acho que isso ajudou as mães alemãs a convencer os seus filhos a tomar banho, mas a ameaça da solidão eterna era realmente necessária. Então, crianças, certifiquem-se de ter uma boa higiene pessoal, ou vão ser detestadas para sempre. Boa noite. O Pequeno Chupa-Polegar.
Outra das histórias horripilantes de Struwwelpeter de Hoffmann é O Pequeno Chupa-Polegar, que é sem dúvida o conto mais horrível de todo o livro. Ele conta sobre um garoto chamado Conrad, que apesar dos pedidos de sua mãe, não para de chupar o dedo. Ela avisa que uma figura aterrorizante chamada o Alfaiate Alto vai vir cortar os seus polegares se ele não parar, mas ele não escuta. Então a figura desengonçada desse alfaiate alto aparece com uma tesoura terrivelmente grande e cumpre a promessa de sua mãe cortando os polegares da criança. Você pensaria que sua mãe ficaria perturbada, considerando que um homem aterrorizante acabou de agredir o seu filho. Mas não, ela efetivamente diz que Conrad conseguiu o que merecia no final. Esse conto aterrorizante foi claramente projetado para assustar crianças e fazê-las repensarem seus hábitos de chupar o dedo no século XIX. Mas é tão horrível para os padrões modernos que serviu de inspiração para o perturbador filme gótico de Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Embora eu não chuparia polegares se os meus fossem desse jeito. O Bebê Chorão. Agora, Hoffmann não escreveu apenas histórias morais mórbidas para um público alemão. O seu livro, Slovenly Betsy, foi comercializado nos Estados Unidos como o Struwwelpeter americano. E, infelizmente, para as crianças americanas, foi tão horrível quanto. A história foi escrita sobre uma jovem que simplesmente não parava de chorar. Sua mãe brigou com ela por chorar sem necessidade e avisou que se ela continuasse, iria ficar cega. Isso parece bem questionável. Compreensivelmente chateada com as palavras de sua mãe, a garota continua chorando, até perceber que sua visão está de fato piorando. Assustada e confusa, ela fica ainda mais chateada. Mas de repente ela percebe que não são lágrimas escorrendo de seus olhos, e sim os seus próprios olhos. Ela acaba chorando seus próprios olhos para fora. Bem, a história termina com Hoffmann dizendo às crianças para tentarem ser alegres o dia todo e não chorar. Isso mesmo, crianças. Engula essa tristeza e abra um sorriso, ou seus olhos vão escorrer para fora. Phoebe Ann, a garota orgulhosa. Outra história horrenda de Hoffmann, de Slovenly Betsy, segue essa garota de aparência infeliz, chamada Phoebe Ann. Embora com essas proporções de cabeça, ela parece mais um cogumelo presunçoso do que uma jovem. De qualquer forma, o suposto pecado de Phoebe Ann é ter muito orgulho. Ela fica de nariz empinado o tempo todo, pensando que é melhor que todos ao seu redor, tanto que nem olha para o chão. Mas ela também mantém a cabeça tão erguida que começa a esticar demais o pescoço, até que ela fica parecendo uma girafa. E mesmo assim, ela não olha para baixo. Isso até que seu pescoço fica fraco demais para sustentar a cabeça, e ela é forçada a empurrar sua cabeça em uma carroça pelo resto de sua vida. Eu não sou um cientista, mas tenho quase certeza de que apenas manter a cabeça erguida não faz seu pescoço esticar. A Pequena Comilona. Lanches e refeições não saudáveis são hábitos muito difíceis de largar. Mas se você acha difícil largar os lanches, deve simpatizar com a pobre garota de mais de um conto sinistro de Hoffmann. Em uma história chamada Pequena Comilona, há uma jovem chamada Mary que simplesmente não consegue parar de comer. Ela rouba comida da despensa de manhã, ao meio-dia e à noite. E mesmo sendo repreendida por sua mãe, ela simplesmente não consegue parar de comer. Até que um dia, ela avista algumas colmeias e tem a brilhante ideia de enfiar a mão e colher um delicioso mel. Aparentemente, ninguém ensinou Mary que mexer com abelhas é uma péssima ideia. E na hora, ela é cercada por toda a colmeia. Picada da cabeça aos pés, ela fica de cama por semanas. E num movimento estranhamente cruel de seus pais, só é alimentada com remédios. Mas parece que isso acabou com sua necessidade constante de comer, o que significa que ela estava curada. Embora curada possa ser a palavra errada aqui, que tal traumatizada ou cicatrizada pro resto da vida. A Fita Verde. Essa história está dentro de um livro infantil que se traduz como Em um Quarto Escuro, Bem Escuro e Outras Histórias Assustadoras, de Alvin Schwartz. E claro que isso não soa nada ameaçador. A história começa inocentemente com uma garotinha chamada Jenny, que faz amizade com um garoto chamado Alfred. Ele percebe que Jenny sempre usa uma fita verde em volta do pescoço, e quando ele pergunta por que a usa, ela responde enigmaticamente: "Algum dia eu vou te dizer." Os dois crescem, se apaixonam e se casam, mas apesar do questionamento constante de Alfred, Jenny nunca revela por que ela usa a fita. Isso é, até um dia, quando ela fica muito, muito doente, e é informada pelo médico que está morrendo. É um lindo tema para um livro infantil, é claro. Então, ela chama Alfred para o seu lado e diz que ele pode finalmente desatar a fita. Mas quando ele faz isso, a cabeça de sua esposa cai no chão. Acontece que ele foi casado com um zumbi sem cabeça todos esses anos. Em primeiro lugar, que sacanagem. Jenny, você enganou Alfred para que ele se casasse com um zumbi. Isso é horrível. E quanto a Alfred, como ele nunca percebeu que a cabeça de sua esposa estava solta? Se estava sendo presa apenas por uma fita, certamente ele deve ter visto ela ajustar alguma vez. Ele realmente nunca notou isso? Ou talvez ele apenas curtia esse tipo de coisa?
Coraline. Muitos de vocês devem conhecer Coraline como um filme de fantasia lançado em 2009, mas essa história na verdade começou como um livro infantil escrito por Neil Gaiman, um autor conhecido por sua escrita aterrorizante. E mesmo sendo um livro infantil, Coraline não é exceção a isso. Para quem não conhece a história, apresenta uma jovem chamada Coraline, que se muda para uma nova casa com sua família, onde encontra uma misteriosa e minúscula porta. Isso a leva para um universo paralelo, onde a comida é incrível, os adultos prestam atenção nela, e ela essencialmente tem tudo o que poderia querer. A única diferença perturbadora é que todas as pessoas nesse mundo têm botões no lugar dos olhos, mas por algum motivo isso não incomoda ela. Isso é, até que ela descobre o preço que deve pagar para permanecer nesse mundo. Ela também tem que costurar botões nos olhos, credo. E quando ela se recusa, como qualquer um em sã consciência faria, ela é sequestrada e presa com os fantasmas de 3 crianças de olhos de botão, que uma vez aceitaram um acordo. Acontece que o principal vilão, chamado Beldam, rapidamente se cansa das crianças que prende, deixando elas morrendo de fome. Mas Coraline eventualmente vence ele e escapa, perdendo sua mão direita no processo. Agora, eu não sou contra histórias infantis de terror, mas a quantidade de mutilação nesse conto é aterrorizante. E além disso, acho que acabei de desenvolver um medo profundo de botões. Goosebumps. Muitas crianças dos anos 90 vão se lembrar dessa série aterrorizante. Ela foi criada em 1992 pelo autor infantil R.L. Stein, mas o seu império de terror familiar continha alguns contos realmente questionáveis. Vamos começar com Night of the Living Dummy, que conta sobre 2 bonecos de ventríloco velhos e assustadores, que são pegos por um par de garotas gêmeas. Enquanto as gêmeas discutem sobre quem é a melhor ventríloca, um dos bonecos ganha vida, mas ele afirma que as 2 meninas agora são suas escravas e tenta sufocar o cachorro da família, como se os fantoches já não dessem medo o suficiente. A garota eventualmente o destrói, mas para um livro infantil, as conotações sinistras de escravidão e crueldade animal são bastante perturbadoras para qualquer idade. Embora vários outros livros de Goosebumps levem o horror a profundidades muito mais estranhas, como o sinistro Bad Hair Day. Ele conta a história de um garoto que quer aprender mágica. Então, ele rouba uma caixa de truques de seu mágico favorito. Mas, para seu horror, ele por acidente transforma sua irmã em um coelho. Envergonhado, ele procura o mágico para resolver as coisas, mas descobre que o verdadeiro mago é um coelho falante que foi amaldiçoado por um feiticeiro há muito tempo. O coelho então oferece ao garoto a chance de estar em seu novo ato, mas quando o garoto aceita, você consegue adivinhar o que acontece? Sim, ele também se transforma em um coelho branco e fofo. Pessoalmente, não vejo o que há de tão aterrorizante em ser transformado em um coelho, a menos que você seja alérgico a cenouras. Mas tudo fica ainda mais estranho e pegajoso no livro Cuidado com a Manteiga de Amendoim Roxa. Nele, você, leitor, está brincando de esconde-esconde quando fica com fome e decide lanchar uma gosma estranha e roxa que encontrou em uma geladeira velha. Mas o lodo estranho de repente te encolhe e você tem a escolha de ficar trancada na caixa de gelo, ou ser jogada no vaso sanitário, ou lutar contra um grande rato. Eu acho que eu iria escolher a opção de lutar contra o rato. E você? De alguma forma, a série fica ainda mais pegajosa na saga Monster Blood. Esses livros seguem a trilha maligna de um lodo espesso que consome tudo em seu caminho, incluindo pessoas e animais. Ele também tem o poder de transformar animais como hamsters em capangas ferozes do tamanho de gorilas, e até se transforma em uma super arma militar aquática que se multiplica quando exposta à água. Caramba, eu que não gostaria de estar sentado naquele vaso quando eles atacassem. Mas o melhor de tudo na série Goosebumps tem que ser a maldição de Camp Cold Lake, ainda mais com essa arte de capa perturbadora. Ela conta sobre uma jovem que realmente odeia seu acampamento de verão, principalmente porque tem alguém observando e perseguindo cada movimento seu. Um por um, seus companheiros de acampamento encontram destinos terríveis e fatais, até que um dia acontece com ela também. Como se já não fosse difícil tentar levar as crianças para o acampamento. Histórias assustadoras para contar no escuro. Quase uma década antes de Goosebumps começar a atormentar crianças com bonecos aterrorizantes e uma gosma roxa misteriosa, Alvin Schwartz escreveu um livro infantil que fez até adultos chorarem por suas mamães. Scary Stories to Tell in the Dark. É uma coleção de 82 contos realmente aterrorizantes, que você pode dizer apenas olhando para a capa. Tudo foi alimentado pelas ilustrações medonhas de Stephen Gammell, que foram inesquecíveis, como um pesadelo, tipo as da clássica e enervante história de Harold. Começa com 2 fazendeiros construindo inocentemente um espantalho, que eles chamam de Harold, mas eles começam a usar como uma válvula de escape para sua raiva. Eles fazem coisas horríveis com o espantalho. Embora sem o conhecimento deles, Harold acaba se transformando em um ser humano muito vingativo. E qual é a sua vingança? Bom, ele despela os agricultores e deixa eles assando no sol, é claro. Embora se você acha que isso foi horrível, não é nada comparado com a The Haunted House. Essa história começa com um pregador passando uma noite em uma casa, onde ninguém nunca ficou, porque é supostamente assombrada. Ele começa a ouvir passos quando, de repente, esse fantasma abatido de uma mulher chega e quase assusta ele até a morte.
Tá, eu não vou estragar o final pra vocês. E não posso mentir que depois de ver isso, estou com muito medo de terminar a história. Com essas ilustrações, esses contos são perturbadores para ler de dia. Imagina só no escuro. E aí, qual desses livros você acha que deveria ser banido da seção infantil da biblioteca? E você já leu algum outro conto que ainda te dá pesadelos até hoje? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!